Números capítulo 17. O cajado de Arão floresce. O Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel, recebe deles para cada casa patriarcal um cajado, que todos os líderes das tribos, por suas casas patriarcais, te entreguem 12 bordões. Escreverás o nome de cada um deles no seu próprio cajado. Vejamos aqui, a palavra entre aspas bordão em hebraico é a mesma usada para entre aspas tribo. Por isso, às vezes também se usa a expressão sinônima entre aspas cajado. Esse acontecimento segue o relato do julgamento divino de Corá e a narrativa do uso simbólico dado aos incensários dos rebeldes, com a imediata consequência. Sendo assim, o capítulo 17 é o terceiro numa série de relatórios que vindicam o sacerdócio arônico contra toda e qualquer oposição. A separação de 12 varas, uma de cada tribo, era um ato simbólico de alta expressividade através do qual a escolha divina de Arão seria ratificada. O florescimento do cajado de Arão mostra Deus realizando muito além das exigências da prova, com o objetivo claro de não permitir que pairasse mais nenhuma dúvida sobre quem agira e qual a mensagem dessa ação. A autoridade e a aprovação por parte de Yahvé. Podemos ver no ocorrido uma figura de Cristo, o Messias, que apesar de ser rejeitado pelos seus próprios irmãos e nações, foi aprovado por Deus para ser nosso eterno sumo sacerdote. Atos 4:11, Hebreus 7:22-28. O fato do bordão de Arão brotar produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras, é uma antevisão da própria ressurreição do Senhor Jesus. Por todos apresentaram um cajado morto, porque todos apresentaram um cajado morto, mas Deus deu vida ao bordão de Arão. Do mesmo modo, todos os fundadores de grandes religiões e movimentos religiosos estão em suas sepulturas ou viraram pó. Mas Jesus Cristo está vivo e é o sumo sacerdote eterno nos céus. Vive hoje no coração de cada crente com o Espírito de Yahvé, nos santificando, encorajando, aconselhando, guardando, intercedendo por nós, abre parênteses, seu corpo, fecha parênteses, e nos conduzindo salvos e em vitória por toda a eternidade. Hebreus 4:16, 1 Timóteo 2:5-6, Apocalipse 1:17-18. Vamos ler Atos 4:11. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. Veja só, os primeiros cristãos enfatizavam em suas pregações e ensinos o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre a vida e obra redentora de Jesus Cristo, o Messias, de acordo com Romanos 9:33, Isaías 28:16. O próprio Jesus havia citado Salmos 118:22. E sua ressurreição estabeleceu um novo templo, entre aspas, construído sem mãos. João 2:19, Marcos 14:58, que é a habitação de Deus, o coração do indivíduo salvo e a reunião dos crentes, que é a igreja, o corpo de Cristo. Efésios 2:20. Vamos ler Hebreus 7, a partir do versículo 22. Jesus transformou-se, por essa razão, na garantia de uma aliança superior. Por isso, aqueles sacerdotes têm surgido em maior número, pois são impedidos pela morte de continuar o ministério.
Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perene. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, achegando-se a Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo, porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o Filho que foi aperfeiçoado. Veja só no comentário aqui dessa Bíblia de Estudo. A cruz de Cristo marca definitivamente na história do universo o ponto central do plano redentor de Deus para toda a humanidade. O ato do sacrifício do Filho de Deus encerra o longo e árduo período histórico de, entre aspas, preparação e inaugura a, entre aspas, era escatológica. Gálatas 4:4, Romanos 3:26. Toda a certeza de salvação e esperança, entre parênteses, fé, no estabelecimento completo do reino de Deus, emana do sacrifício vicário de Jesus Cristo, oferecido uma única vez para sempre. Isaías 53:6-10. Os sumos sacerdotes humanos, por mais dedicados que fossem, não eram capazes de viver sem cometer algum pecado, como prova a história até nossos dias. Mortais e, portanto, impermanentes. Segundo a lei, somente podiam oferecer sacrifícios de animais que jamais serviriam de substitutos suficientes para o ser humano, criado à imagem de Deus. Cristo, entretanto, foi, entre aspas, aperfeiçoado ao enfrentar e vencer as tentações, jamais tendo sucumbido o pecado algum, jamais tendo sucumbido a pecado algum. Obedecendo em tudo ao Pai, estabeleceu uma perfeição eterna. Gênesis 1:26-28. Voltando em Números, dando continuidade, versículo 3. No cajado de Levi escreverás o nome de Arão, visto que é necessário que haja um só cajado para cada chefe das tribos. Tu os colocarás em seguida na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu vos encontrarei. O cajado daquele que eu escolher, esse florescerá. Assim não deixarei chegar até mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Versículo 6. Assim Moisés comunicou aos filhos de Israel, e seus líderes deram-lhe 12 cajados, um de cada líder das tribos, e o cajado de Arão estava entre eles. Moisés depositou todas as 12 varas diante do Senhor, na tenda do testemunho, que guarda as tábuas da aliança. Versículo 8. No dia seguinte Moisés entrou na tenda e viu que o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Versículo 9. Então Moisés rapidamente retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles contemplaram aqueles cajados e cada líder pegou o seu. Versículo 10. Então o Senhor disse a Moisés, torna a levar a vara de Arão para diante da arca das tábuas da aliança, onde terá ela seu lugar ritual.
onde terá ela seu lugar ritual, como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim às reclamações do povo contra minha pessoa e evitará que morram. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivos, que está nos ensinando sobre o perfeito sacrifício de Cristo. Vamos ler aqui no rodapé. Esse versículo que lemos é o versículo chave de Hebreus. Jesus Cristo foi ao mesmo tempo sumo sacerdote e ao mesmo tempo sacrifício imaculado, na inteireza da sua pessoa e não apenas de forma exterior, superficial e incompleta. O Espírito de Cristo que habita no coração, no tabernáculo dos crentes, removerá totalmente a profunda e mortal marca do pecado gravada no âmago do nosso ser. É impossível servir ao Senhor de forma aceitável com a consciência maculada. Voltando em Números, agora, versículo 11. Moisés fez exatamente como Yahvé lhe determinara. Assim de fato o fez. Versículo 12. Aí o povo de Israel exclamou a Moisés: Vede, eis que estamos perdidos, eis que agora morreremos todos, não há salvação. Versículo 13. Todo aquele que se aproxima do santuário de Yahvé para fazer oferenda morrerá. Seremos levados à destruição até o último de nós? Muito bem, então nós concluímos a leitura aqui de Números, capítulo 17. O cajado de Arão floresce. Permitindo Deus, subsequentemente estaremos lendo o capítulo 18, onde vai nos falar sobre a obra dos sacerdotes e levitas, ofertas aos levitas e sacerdotes, a parte dos levitas e também os dízimos e os levitas. Todas as nossas dúvidas nós encontramos resposta aqui na palavra de Deus. Nós somos instruídos a ler e colocar em prática em nossa vida diária.